Eu estudo o cérebro humano. É isso que eu faço. Eu dedico a minha vida a estudar o cérebro. Eu gostaria que você parasse por um segundo para entender o que isso implica. O cérebro é composto de uma célula que a gente chama de neurônio. Em cada cérebro humano, nós temos aí em torno de 100 bilhões de neurônios. Em cada cérebro. E cada neurônio faz, em média, de 1.000 a 10.000 conexões com outros neurônios. Quando você calcula o número de combinações possíveis entre neurônios em um cérebro humano, você chega num número que hoje a gente sabe que é maior do que o número de átomos no universo conhecido. Então, em um cérebro apenas. Gostaria que você imaginasse, então, a magnitude da complexidade de você estudar esse órgão. E também de quão maravilhoso é. Se você está agora me olhando e me ouvindo, é porque seu cérebro está funcionando direitinho. Se você está me entendendo, é porque ele está funcionando direitinho. E eu sou pesquisador de uma escola de medicina, e lá, frequentemente, a gente vê o cérebro quando ele deixa de funcionar. Então, a gente deveria ser muito agradecido todos os dias por ele funcionar bem, porque as operações de funcionamento do cérebro elas são tão complexas que deveriam fazer com que a gente fosse um pouquinho mais humilde e agradecido, só de estar aqui, conseguindo ouvir, enxergar e viver. E o que eu estudo especificamente no cérebro é o processo de tomada de decisão. Nós tomamos decisão o tempo inteiro. E quando você pensa no cérebro e como ele funciona, o cérebro ele tem estruturas que elas são peças-chave em determinados sistemas. Por exemplo, o sistema visual ele tem uma peça-chave que fica aqui atrás, nos lobos occipitais. E nós sabemos que uma das peças-chave de funcionamento do cérebro para a tomada de decisão é uma estrutura que fica aqui, imediatamente atrás da sua testa, chamada córtex pré-frontal. Você tem que entender, então, que o córtex pré-frontal ele tem por função regular uma série de coisas. E uma delas é essa nossa capacidade de tomar decisão, de pensar no futuro. Por exemplo, o que você vai fazer da sua carreira daqui para frente? O que você vai mudar daqui para frente na tua trajetória profissional? Então, o córtex pré-frontal está altamente envolvido exatamente nesse tipo de processo. Então, ele está envolvido, inclusive, na tua capacidade de, por exemplo, ser responsável a respeito do seu futuro. Exemplo disso é que você entende bem do seu córtex pré-frontal. Você não sabia, mas você entende. Porque você altera seu córtex pré-frontal de vez em quando. Por exemplo, quando você bebe álcool. O álcool é uma substância inibidora, ele vai inibir o funcionamento dos seus neurônios. É como se os neurônios eles começassem a funcionar numa frequência menor. E aí então você fica alarmado e acha estranho, porque você diz, ô Pedro, como assim inibir? A última coisa que eu fico quando eu bebo é inibido. Pelo contrário, fico desinibido. É porque a primeira estrutura do seu cérebro que será inibida quando você bebe o álcool é o córtex pré-frontal. E é ele que é responsável por você, por exemplo, frear seus impulsos. Se você algum dia conseguiu seguir uma dieta, o seu pré-frontal conseguiu frear suas emoções e seus desejos. Se você já sentiu vontade de algum dia trair um namorado ou namorada e você falou, não vou. É porque seu pré-frontal segurou seus impulsos. E aí quando você bebe, você inibe o seu pré-frontal. É como se você soltasse as rédeas do seu autocontrole. É por isso que quando você bebe, você briga com muito mais facilidade. É por isso que quando você bebe, você vai para a balada e fica com pessoas de qualidade estética duvidosa. Quem nunca, né? E é por isso que no dia seguinte você fica com ressaca moral. Porque o que é a ressaca moral? É o seu pré-frontal voltando a funcionar e avaliando o que você fez com ele meio desligado. Aí bate aquele arrependimento. Quer ver a ressaca moral passar? Toma 2 tequilas. A ressaca moral passa na hora. E a ressaca real piora. Né? Então, por que estou falando isso? Porque, no fim das contas, quando a gente fala do cérebro, gente, estamos falando daquilo que nos constitui enquanto seres humanos, daquilo que produz a nossa realidade. Por exemplo, eu vou pedir para vocês, imagino que todos sejam relativamente conhecidos, e se não for, melhor ainda, dê a mão para a pessoa do lado, por favor, e eu quero que você observe o que você está sentindo.
o que você está sentindo, né? Vergonha? Carinho? Tesão? Tenho apenas uma pergunta. Tenho apenas uma pergunta a você. Você está sentindo a mão da pessoa do lado, sim ou não? Sim. Não, não está. O que você está sentindo é a sua mão sendo apertada pelo outro. Você não está sentindo a mão da outra pessoa porque é fisiologicamente impossível você sentir a mão da outra pessoa. Se eu tiver aqui na minha mochila um anestésico poderoso e eu injetar no seu braço, você continua sentindo a mão da pessoa? Não, então você está sentindo a sua, você não está sentindo a da pessoa. Se quiser desdar a mão, pode desdar. Se estiver gostoso, pode continuar. Você nunca vai sentir o que outra pessoa sente. Nunca, é impossível, porque os seus nervos no cérebro, eles não conseguem se conectar no cérebro de outra pessoa. Você sente o que o seu corpo permite que você sinta. Se algum de vocês já fez uma cirurgia onde você teve anestesia geral, você deve se lembrar que o mundo desligou. Se você já desmaiou, você deve ter percebido que o mundo desligou, porque parcialmente, provisoriamente, efetivamente, a máquina que produz a realidade, ela foi desligada. Então isso é interessante, porque você nunca vai sentir o que outra pessoa sente. Aliás, para os homens aqui do auditório, você já sabe. Quando a sua esposa ou namorada virar para você e falar assim, você não sabe como eu me sinto? Agora você já sabe a resposta. Não sei mesmo. Seria necessário que meus nervos estivessem ligados ao seu cérebro para que eu soubesse. Então, como eu não sei, não temos que discutir, né? Aí você apanha e dorme na rua, né? E isso tem uma implicação seríssima para a questão da vida. Por quê? Porque se você só sente o que o teu cérebro produz e nunca vai sentir o que o outro produz, isso significa que nós todos, eu e vocês, nós somos bichos relativamente egocêntricos. Ego, em latim, é eu. Então, nós somos muito centrados em nós mesmos. A gente tende a achar que as outras pessoas pensam como a gente pensa. A gente tende a achar, inclusive, que as outras pessoas deveriam pensar como a gente pensa. E o nosso tema aqui é o desafio e a dificuldade da mudança. Uma das primeiras razões, e maiores talvez, de por que é tão difícil mudar, é porque é muito difícil você efetivamente, realmente se colocar no lugar de outra pessoa. Por quê? Primeiro que literalmente não dá, mas mesmo as tentativas mais fortes que nós temos de tentar se colocar no lugar do outro, é na verdade o seu cérebro, o seu mundo, tentando se adaptar ou fazer alguma relação com o mundo do outro. Agora, apesar disso, é possível sim mudar. Mas uma pergunta que eu sempre faço às pessoas é, o que é mais fácil mudar, uma crença ou um comportamento? E a maioria das pessoas costuma me responder comportamento. Parece que a crença ela é difícil de se mudar. E aí, quando você me responde, então, que é mais fácil mudar um comportamento do que uma crença, eu te pergunto, o que é mais fácil? Você começar a dieta agora ou você crer piamente que vai começar a semana que vem? E aí você viu que você muda a crença com uma facilidade enorme, né? As crenças, elas são facilmente mudadas quando é difícil agir de fato. Nós temos uma tendência natural à inércia. Gastar pouca energia, isso é uma característica típica da nossa espécie. Gastar energia não é uma coisa que a gente gosta muito de fazer. Você já deve ter visto como é difícil, por exemplo, levantar do sofá e ir para a academia. É muito mais gostoso ficar em casa assistindo novela, comendo pizza. Se você é daquelas pessoas que gosta de ir para a academia, você é meio esquisito, né? Eu não te entendo. Porque a maioria não gosta. Gastar energia é uma coisa que nós não gostamos muito. E isso significa que mudar comportamento é difícil, porque mudar comportamento é gastar energia para pensar, para avaliar a própria vida, para avaliar a própria carreira e, evidentemente, para dar um passo, fazer alguma coisa, que é o que mais gasta energia e é o que mais as pessoas elas acabam detestando. O fato, então, é que a gente tem um cérebro que ele tem uma dificuldade enorme para mudança de comportamento
E o que ele faz é esse processo de autoengano interessante, onde você muda a crença para que você não desestabilize a sua mente. Imagina que a mente, né, a nossa vida psicológica, ela é como um computador que tem várias pastinhas, igual o Windows. Imagina que numa dessas pastinhas você tem lá o seu namoro. Suponha que você namora, tá? Você tem lá uma pasta namoro. Eu vou te dar um exemplo então. Eu tenho alunos de 18 anos de idade que quando eles namoram, o que eles fazem? Eles viram uns para os outros e falam assim: amor, você me ama? Eu amo. Para sempre. Para sempre. Olha, acho que a gente não precisa ser Platão nem Aristóteles para avaliar racionalmente essa afirmação e perceber que está errado, né? No mundo de hoje, com 18 anos de idade, recém-entrado na faculdade, você namorar para sempre é impossível, ou pelo menos muito pouco provável, né? Aí eu te pergunto, por que então que eles afirmam te amo para sempre? Então vamos voltar ao exemplo. Você tem várias pastinhas no seu cérebro, como se fosse um computador, e uma delas é namoro. Essa pasta, quando você está lá 3 meses de namoro, a paixão, né? Não é nem, sabe, é paixão mesmo. A gente entende hoje na neurociência a paixão como um estado de demência temporária com duração média de 12 a 18 meses. Tá? Você já deve ter percebido isso. Quando você fica apaixonado, você fica meio demente, né? Aí você toma aquelas decisões péssimas. Por exemplo, tatuar o nome da sua namorada na sua nádega esquerda, né? Não é boa ideia. Tomar decisão demente não rola, porque o teu pré-frontal está inibido quando você está muito apaixonado. E aí o que acontece? Você tem uma pastinha lá, namoro. E dentro daquela pastinha no seu cérebro, namoro, só tem coisa boa, a euforia, a alegria, todas aquelas coisas gostosas da paixão. Imagina que sua namorada vira então e fala: amor, você me ama? Amo, para sempre. Olha, acho que baseado na média aritmética simples dos meus 6 últimos namoros, nosso namoro deve durar mais 3 meses com a margem de erro de 1. Você percebe que não é agradável? É você adicionar uma informação na pasta que ela desestabiliza, ela é contrária, ela é dissonante àquilo que está lá dentro da pasta. A pasta só tem coisa maravilhosa. Você adiciona uma coisa ruim, você desestabiliza. Nosso cérebro não gosta dessa desestabilização. Então ele tem um mecanismo que ele vira para a pessoa, então, nesse caso, e diz: te amo para sempre. E você genuinamente acredita nisso. É o mesmo mecanismo de quando você está lá no final do ano, fazendo promessa de fim de ano, sabe? Você está na praia da Enseada, no Guarujá, bebendo cidra cerezera. Né? Quem nunca? Né? E aí você vira e fala: este ano eu vou. X, não importa. A única certeza talvez que você tem é que você não vai. Só que quando a gente olha para o futuro e começa a crer que no futuro a gente vai mudar, a gente é super racional. Agora, quando o presente chega, aí a irracionalidade toma conta de nós. Nós, ao contrário do que queria Platão, Aristóteles, Descartes, Kant, Sartre e tantos desses filósofos aí maravilhosos, nós não somos um animal predominantemente racional. Isso é uma coisa que a gente sabe há muito tempo dentro da neurociência. Nosso comportamento ele é relativamente irracional. A racionalidade ela é uma possibilidade, mas na maioria do tempo não é ela que está regendo o nosso comportamento. Então nós tendemos a comportamentos que são muito automáticos, comportamentos que eles são não muito bem pensados. É só você tentar perceber como que foi a tua manhã hoje. Você acorda, coloca teu pé na pantufa ou no chinelo, levanta, vai, escova o dente, vai, faz teu café, etc., vai entrar no carro, vai para o trabalho. Será que você estava plenamente consciente, racional de tudo aquilo que você estava fazendo? Não, foi automático, sabe? Você vai num modo super automático. E esses padrões de comportamento automáticos, nós chamamos de hábitos. E o hábito é muito eficiente, porque o hábito faz com que a gente adote comportamentos padronizados, sem gastar tanta energia e sem perder tanto tempo. O hábito é muito agradável, e mudar significa quebrar hábitos. E quebrar hábitos é uma coisa muito difícil, por quê? Porque quando você vai quebrar o hábito, aí vem o teu auto-engano. E aí, em vez de mudar de fato, você diz: vou mudar no que vem. Vou mudar semana que vem, vou começar a dieta semana que vem, esse é meu último cigarro. E essas promessas de futuro, elas parecem ser racionais, mas elas não são. Porque elas nos impedem um pouco de mudar agora, onde importa, que é o nosso presente.
E com tudo isso, é claro, nós temos implicações seríssimas para a questão de gestão de pessoas e para dentro de uma empresa. Porque as pessoas dentro das empresas, elas também têm hábitos. Elas estão há muito tempo fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Isso é agradável, porque é automático e gasta pouca energia. E mudar acaba sendo uma dificuldade, acaba gastando energia, acaba sendo desagradável de alguma maneira. E aí, com isso, você tem uma situação que ela é delicada. Uma tendência enorme que nós temos de nos enganar. E olha, o auto-engano ele é tão mais poderoso quanto mais difícil efetivamente for mudar a situação. Quer ver um exemplo disso? É a diferença entre você ficar com uma pessoa na balada e você estar casado há 10 anos. Imagina uma das moças aqui do auditório. Você encontra um rapaz na balada. Aí você entra na balada, olha, o sujeito parece ser interessante, né? Jeito bonitão. Aí você deseja o corpo dele. Ele se aproxima de você, sorri, vocês começam a conversar. Ele parece ser uma pessoa, além de bela, ele parece ser uma pessoa efetivamente bacana, engraçado, divertido. Apesar disso, naquele breve momento, não parece ser uma pessoa muito estúpida. E aí você decide ficar com ele. Você decide, já decidiu, só está esperando a oportunidade. Mas num belo momento da conversa de vocês, eis que esse rapaz, olhando nos seus olhos, ele enfia o dedo no próprio nariz. Ele tira um negócio do nariz do tamanho de uma azeitona preta. E ele guarda no bolso da camisa. Nesse momento, o que você faz então, vou no banheiro e já volto, tá? E você some. Né? Modus operandi padrão da mulher na balada. É fácil mudar. Na balada é fácil mudar. É fácil você levantar e ir embora. Agora, imagina que você está casada há 10 anos. Você está lá na mesa do lanche da tarde, comendo um misto quente, tomando Activia. E aí, o seu marido, casado há 10 anos, já tem 2 filhos. O apartamento de vocês está no nome dos 2, sabe? Aí o seu marido, no meio do lanche, ele enfia o dedo no próprio nariz. Fica cavucando lá. Tira um negócio do tamanho de uma azeitona preta, limpa na camisa. O que você faz? Você vira e fala... Então, vou sair, já volto, levanta, vai embora e nunca mais volta? Não. Não. Você fala, ai amor, que nojo, não encosta no pão? Entendeu que é muito mais fácil mudar e uma situação corriqueira? Agora, quando você vai dificultando a mudança, quando a situação ela vai ficando mais estável, o casamento de 10 anos é um perfeito exemplo disso, quando as mudanças elas costumam ser um pouquinho mais difíceis, naturalmente aí vem o auto-engano. Aí vem o processo de você começar a aceitar certas coisas que você não aceitaria. Quando você está há 10 anos casado, você tolera coisas do seu parceiro ou parceira que você não tolerava quando você estava solteiro. Por quê? Porque o auto-engano é assim, ele funciona com maior eficiência quando é difícil mudar a situação. Quanto mais difícil é mudar a situação. E existem situações que elas são muito difíceis de mudar, especialmente na vida profissional. Situações onde, às vezes, o teu time, o teu equipe, o teu chefe diz, olha, é impossível. E é claro, o impossível faz com que você desenvolva um auto-engano fantástico a respeito da situação. E aí, nesse processo de auto-engano, o ser humano ele adora apontar o dedo para fora. A culpa, então, é a culpa do meu chefe, a culpa é do governo, a culpa é do clima, a culpa é da seca, a culpa é do meu irmão, a culpa é da minha família, a culpa é do meu filho, a culpa é sempre fora de si. Né? Apontar dedos e culpados é uma coisa que a gente adora fazer. Por quê? Porque quando você aponta um culpado, você tira a culpa de si próprio. Você tira o peso de si próprio, que é, no fim das contas, o peso de você ser um agente de mudança. Então, nesse sentido, havemos de entender como é que a gente faz para mudar. Já que a gente tem uma tendência tão natural a permanecer do mesmo jeito, já que a gente tem um auto-engano que ele naturalmente faz com que a gente permaneça do mesmo jeito, como a gente faz, de fato, para mudar nosso comportamento? Porque isso é essencial. Se você está do mesmo jeito que você estava ano passado, se você não mudou o teu comportamento, você só pode ter uma garantia.
No mínimo, é claro, na melhor das hipóteses, você vai continuar do mesmo jeito que você está. Agora, se o mundo mudar um pouquinho, você pode estar ferrado. Porque se você não se adapta, se você não consegue se atualizar, o mundo está mudando. O mundo está mudando. Agora, como? Como é que a gente entende o hábito? E como é que a gente faz para tentar mudar o hábito? Nós sabemos hoje, por uma série de estudos, que todo hábito ele tem 3 grandes dimensões. A dimensão mais óbvia do hábito é a dimensão do comportamento. É aquele comportamento automático, padrão, que você repete sem gastar energia. Agora, esse comportamento, ele sempre gera uma recompensa. Todo comportamento de hábito, ele tem uma recompensa. E, não só isso, antes do comportamento, você sempre tem um gatilho. É algo que te leva ao comportamento. Te dou um exemplo meu. Eu trabalho bastante, então eu normalmente saio de casa às 6 horas da manhã, volto às 11, 11h30 da noite. Então, você deve saber que manter uma alimentação saudável é uma coisa difícil numa cidade como São Paulo, ainda mais quando você trabalha muito. E o que acontecia muito comigo? Eu chegava em casa às 11h30 da noite, exausto, podre de cansado. Abria a porta da sala do meu apartamento, fechava, trancava, largava a minha mochila ali mesmo, e a primeira coisa que eu fazia era despencar no sofá. Despencava no sofá. Nessa hora vinha o cansaço do dia inteiro sobre mim e a fome. A fome batia. Eu estava deitado no sofá, exausto, puxo o celular, liga para a pizzaria, pede a pizza. A pizza chega rapidinho, aí você come 5 pedaços hoje e 3 amanhã. Né? Não é muito saudável fazer isso. E eu comecei a fazer isso 3, 4 vezes por semana. Qual que é a recompensa desse hábito? É óbvio. Pizza é gostoso, pizza é barato, pizza chega rápido e não dá trabalho. Aí eu comecei a ficar mal, sabe? Comecei a ficar mal, né? Sabe, suando óleo, assim, sabe? Aquela coisa horrível, né? Acordava mal, não tinha fôlego para subir um lance de escada, estava começando, engordei 12 quilos. Aí eu falei, bom, preciso mudar esse hábito. Como que você faz para mudar o hábito? Eu já digo aqui uma dica a vocês. Se você quiser mudar seu hábito, foca o gatilho. Foca aquilo que te leva ao hábito. Nesse meu caso, o que eu fiz? Eu comecei a examinar todo o meu processo. Chegar em casa exausto, largar minha mochila, desmontar no sofá, puxar o celular, ligar para a pizzaria. Aí eu comecei a perceber que o grande gatilho desse meu comportamento, pedir pizza, era deitar no sofá. Era despencar no sofá. E aí eu comecei a mudar. Como? Chego em casa, isso faço até hoje, deixo minha mochila onde está, não despenco no sofá, vou até a cozinha, abro a geladeira e monto um prato de comida um pouco mais saudável. Aí, com a comida saudável na mão, eu despenco no sofá. O que eu fiz? Eu bloqueei o gatilho que me levava a ligar para a pizzaria. Desde então, já recuperei, já estou com uma saúde muito melhor, né, e repito isso há muito tempo, já tenho muito tempo fazendo isso. Esse é um perfeito exemplo de como você deve atacar seus hábitos para você promover mudança. Tenta encontrar qual é o gatilho. O que te leva àquilo que você quer mudar? Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem alguma coisa que você quer mudar. Por favor, senão a vida perde a graça. Né? Se você acha que não tem que mudar mais nada, é porque ou você é Deus, ou você é perfeito, né? De alguma outra forma. Se você tem coisas para mudar, a primeira dica que eu te dou então é qual é o gatilho. A segunda dica é muda uma coisa de cada vez. Tem gente que resolve, sabe, bate aquele dia que você está eufórico, alegre, você levanta e quer resolver tudo na sua vida em 2 dias, em 1 dia. Isso não acontece. Você precisa de tempo para fazer as coisas. E se você fizer uma de cada vez, você vai chegar lá. Agora, se você continuar mudando as tuas crenças, em vez de mudar os teus comportamentos, isso significa que você vai se manter no mesmo marasmo comportamental que você está há tanto tempo. A minha dica a vocês, então, é encontre o gatilho, adicione um novo comportamento e lute para que esse comportamento se torne um hábito. Porque depois que você repete um novo comportamento diversas vezes, você habitua. Ele acaba se tornando automático. Ele acaba se tornando alguma coisa que não vai gastar tanta energia. Mas para isso você precisa repetir dezenas de vezes o mesmo comportamento. Quanto mais energia você tiver que gastar para esse comportamento, mais difícil vai ser você efetivamente adotá-lo enquanto hábito. Mas é perfeitamente possível.
E a grande questão aqui é, o mundo está mudando. Se você não mudar, o mundo ele vai seguir, e você deve ter percebido já que o mundo não está nem aí para você. As folhas caem no outono, o céu é azul, e não importa, você pode chorar o que você quiser. Se você ficar muito bravo, muito triste agora porque o céu é azul, não vai mudar. Para pensar nas coisas que estão sob o seu controle. Se você pega o universo inteiro, o que está sob o teu controle? É quase nada. Parece então que a gente é insignificante nesse sentido. E até somos. Mas existe algo que você pode controlar. Seu comportamento. Isso você controla. Então, em vez de ficar apontando para o mundo e dizendo que a culpa é do mundo, a culpa é do chefe, a culpa é do mercado, etc., para de se preocupar tanto com aquilo que está fora do teu controle e começa a mudar aquilo que está dentro do teu controle, que é o teu comportamento de fato. O ser humano é perito em ter grandes crenças e acreditar coisas maravilhosas. Mas o mundo não muda com crença. O mundo muda com ações. Se você não agir, você nunca vai mudar. É muito fácil você acreditar que semana que vem você vai fazer. Difícil é você dar o primeiro passo agora. O mundo não está nem aí para a gente. No entanto, a gente pode controlar, sim, alguma coisinha nele que é o nosso comportamento. E olha, se a gente é insignificante, a gente também é especial. Porque você teve a oportunidade dada por Deus a você de existir. E olha, concorda comigo que tem muito mais coisa que não existe do que coisa que existe? Então, só de existir, isso já é um privilégio. Isso já te torna especial. Se é para você viver a vida aqui meio como gado, sem parar para refletir, sendo tocado até o matadouro, sem se desenvolver, sem mudar, sem aprender, a vida perde todo o seu sabor, perde toda a sua graça. Você poderia muito bem ser um cabrito. Já viu um cabrito, cara a cara? Eu tenho uma certeza minha, pessoal, que cabrito não tem ambição. Não tem. Você não olha para um cabrito e fala, mas, coitado, ele escolheu aquele caminho lá 2 anos atrás, onde ele veio parar, pelo amor de Deus. Você sabe que o cabrito que está ali só é aquele, não tem outra possibilidade. Agora você tem a possibilidade de mudar. Você tem a possibilidade de fazer diferente. Você tem a possibilidade de crescer, de se desenvolver. Você tem a possibilidade de fazer diferente do que você está fazendo agora. E fazer diferente significa acompanhar um mundo que está em constante mudança, significa inovar. Significa parar de achar que o mundo que tem que mudar em vez de você. Porque, volto a falar, você não tem controle sobre o mundo, você tem controle sobre você. Então, em vez de arrumar culpados, a minha proposta aqui para você hoje é que você assuma as rédeas da sua vida. Tem gente que vive no banco de passageiro como se estivesse tomando um táxi e a vida vai sendo levada. Eu prefiro, honestamente, assumir o banco de motorista. Assumir a responsabilidade sobre a mudança, sobre a vida, para quê? Para que daqui a algumas décadas, quando você estiver lá na frente, velhinho, você olhe para trás e você não tenha o sentimento de arrependimento, do tipo, putz, como eu queria ter feito aquilo, como eu queria ter mudado. É muito melhor que você chegue lá na frente e diga, bom, pelo menos eu tentei. E, com sorte, você não só tentou, você realmente conseguiu. E você pode ter certeza, não existe ninguém nesse mundo que teve sucesso que não enfrentou crise, que não enfrentou dificuldade, que não enfrentou aquele mundo que parece impossível de mudar, foi lá, com o peito aberto, fez alguma coisa e efetivamente conquistou um mundo melhor. A responsabilidade é nossa, a responsabilidade é sua e de mais ninguém. Chegam no seu aniversário e dizem assim, feliz aniversário, mais um ano de vida. Está errado. É menos um ano de vida. Aí você fala, pô, palestrante macabro, cara. O cara vai me deprimir aqui. Não, de forma alguma. Eu quero é te animar. Porque a partir do momento que você percebe que cada ano é um ano a menos, você começa a perceber que cada ano é um investimento. Que cada ano é você investindo uma coisa que não volta, que é o seu tempo, e eu espero que tentando colher alguma coisa melhor. Então que você levante, que você mude, que você valorize, que você entenda que esse investimento é o investimento mais precioso que existe. E eu tenho certeza que se o ser humano tivesse essa consciência, a consciência de que um dia vai acabar, que estamos aqui num certo passeio, você ia aproveitar mais esse passeio. Eu acho que toda mesquinharia, toda pequenez, todo problema do ser humano seria resolvido se ele tivesse essa consciência o tempo inteiro. Se ele tivesse a consciência de que cada momento pode ser o último. Tem gente que fala, viva cada momento como se ele fosse o último. Aí é uma porcaria de
conselho, porque vamos concordar, você não estaria aqui me assistindo se esse fosse o seu último momento. De forma alguma. Mas aproveite cada momento como se ele pudesse ser o último. Saboreia a vida. Sabe, saboreia o abraço que você pode dar nos teus parentes, na sua esposa, no seu esposo, porque pode ser o último. Valoriza isso, porque cada instante poderia ser o último. E nesse sentido, a vida começa a tomar um sabor maior. Você para de ficar preocupado com risco no carro, sabe? Você para de ficar brigando no trânsito porque o sujeito te cortou na frente. Aí você desce o vidro, começa a xingar o sujeito. Quando você tem a plena consciência de que cada segundo seu é precioso, não volta e é um investimento, você começa a valorizar aquilo que há de melhor na vida. E para cada um de vocês é diferente. O bom para mim não precisa ser bom para vocês. E para melhorar a vida, no fim das contas, é só mudando, levantando a bunda da cadeira e efetivamente fazendo alguma coisa. Espero então que tenha valido a pena esse pequeno momento que tivemos aqui e que vocês saiam dessa palestra pessoas um pouquinho melhores e mudadas, né, do que vocês entraram. Muito obrigado, gente. Agora a gente vai bater um papo aqui. Valeu!